Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças. A todos saúdo e agradeço muito especialmente a presença do Conselho de Finanças Públicas, representado pela sua Presidenta, a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, que saúdo, o Sr. Professor Miguel Santoban, que igualmente cumprimento, e finalmente o Sr. Professor Carlos Marinheiro, todos em representação do Conselho de Finanças Públicas, que, recordo, se encontram aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e em rigor também do Grupo Parlamentar do PS, mas pela ordem da entrada dos respectivos requerimentos, e no pressuposto da sua audição ser feita no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 3714, que é a alteração da lei de enquadramento orçamental. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá, após uma exposição inicial do Conselho de Finanças Públicas, a cargo da sua Presidente, a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral. Seguir-se-á uma primeira ronda em que aos grupos parlamentares estão atribuídos 5 minutos e teriam a habilidade de responder na sequência das perguntas colocadas por cada grupo parlamentar, e uma segunda ronda que se encontra prevista em que, diferentemente da primeira, aos grupos parlamentares estão atribuídos 3 minutos e a resposta decorreria em conjunto, portanto, no final de todas as questões colocadas, e finalmente há a previsão, que é uma previsão apenas de uma terceira ronda, que depende sempre, em termos regimentais, da inscrição para a mesma. E, portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos, eu dava a palavra à Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral para a sua exposição inicial. Sra. Professora, a palavra é sua. Faça favor. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Conselho das Finanças Públicas preparou uma apresentação. Ela está um bocadinho extensa. Eu vou tentar abreviar e focar digamos, os aspectos que nos parecem mais relevantes nesta proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Digamos, de um modo geral, em termos mais gerais, aquilo que se nos afigura desde logo dizer, chamar a atenção para os constantes adiamentos que têm vindo a ser feitos na entrada em vigor da Lei de Enquadramento Orçamental. Neste caso, tivemos também, de novo, um adiamento no que toca à implementação da orçamentação por programas, por exemplo, e no que diz respeito à criação da entidade contabilística Estado, que é uma peça importante, digamos, naquilo que é a construção de um conjunto de novas regras contabilísticas para as administrações públicas, e essa criação foi adiada para 2023, o que significa que, tendo em conta que a lei foi aprovada em 2015, podemos dizer que ela só estará plena e verdadeiramente em vigor 8 anos volvidos depois da sua aprovação. Portanto, o que realmente significa que há aqui um grande atraso na implementação plena do sistema orçamental e das peças fundamentais do sistema orçamental que estavam contidos nesta lei. No que diz respeito, uma primeira área que nós chamamos a atenção no nosso parecer prende-se com a aplicação das regras orçamentais. Como sabemos, são regras que, desde logo, resultam do quadro europeu, mas que também estão concretizadas nos artigos 20 e seguintes da Lei de Enquadramento Orçamental, nomeadamente a regra de saldo estrutural e aquilo que é a aplicação do objetivo e a prossecução do objetivo de médio prazo. Um dos aspectos importantes deste regime prende-se com o chamado desvio significativo. Isto é, aquelas situações em que há, de facto, um desvio relativamente ao objetivo traçado ou em que há, de facto, um desfazamento em relação ao ajustamento orçamental que está a ser prosseguido. E, de facto, o que nós verificamos relativamente àquilo que são os elementos essenciais deste regime do desvio significativo, temos a saudar que há, de facto, aqui melhorias importantes. Elas vão ao encontro daquilo que tinham sido os reparos, as críticas que o CFP tinha feito a quando da aprovação da versão inicial da lei
e vão ao encontro, sobretudo, daquilo que é a legislação europeia, a plena transposição do quadro comunitário nesta matéria e, nomeadamente, aquilo que agora se define como sendo a possibilidade do CFP proceder a um chamado alerta quando há um risco de desvio e, portanto, isso está agora clarificado, essa intervenção do CFP, logo, digamos, numa situação inicial, numa situação precoce, está identificada e agora explicitada na redação deste mesmo artigo. Ainda assim, queremos que poderia haver aqui um reforço desta ideia de que, sendo o Governo a entidade com competência para, no fundo, lançar este processo de desvio e para abrir o próprio processo de desvio significativo, essa é uma competência do Governo, não é uma competência do CFP, nós queremos que sempre que o Governo não siga aquele que é o alerta do CFP, ele deve, de facto, explicar porque que não o faz. Isto, portanto, vem em linha com um princípio que também está vertido na legislação europeia, que é um princípio de comply or explain. Portanto, ou segue a orientação, ou então deve explicar porque é que o não faz. E, portanto, na proposta de redação alternativa que nós fazemos a esse número 6 do artigo 22, portanto, a proposta de lei sugere uma alteração de redação com a qual nós estamos genericamente de acordo, propomos aditar essa parte final em que o Governo apresentará uma justificação para a sua eventual não consideração ou aceitação, portanto, não aceitação dessa mesma, da necessidade de avançar com esse processo por desvio significativo. Por outro lado, também, o CFP considera que seria útil haver aqui um detalhe maior daquilo que é a própria aplicação do processo de correção de desvio, uma vez que este processo pode levar algum tempo, e nomeadamente no que diz respeito às competências de acompanhamento que o CFP deve ter nessa matéria. E depois também no que diz respeito ao seu próprio encerramento. Por isso, propomos o aditamento de um novo artigo, seria o artigo 24A, com a epígrafe acompanhamento do plano de correção e encerramento de desvio significativo, em que justamente o objetivo é esclarecer como é que se faz essa mesma correção, qual é que é o papel do CFP acompanhando regularmente essa correção e depois também na fase de finalização do processo, no fundo, a proposta de que o Conselho elabore um parecer não vinculativo, indicando se, efetivamente, se justifica prolongar ou revogar o processo a situação de excepcionalidade que deu origem a esse mesmo processo e, portanto, o próprio processo de correção. No que diz respeito a esta matéria que nós identificamos como gestão financeira pública, e nomeadamente no que se prende com o sistema de contabilidade pública instituído pela Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma peça muito importante. De facto, a versão inicial da Lei de Enquadramento Orçamental instituía a chamada contabilidade de base de acréscimo como uma figura, digamos, paralela, complementar da contabilidade de caixa, que é a contabilidade, digamos assim, tradicional. Tratava-se, portanto, na lógica da Lei de Enquadramento Orçamental, de subordinar as três fases do ciclo orçamental, a previsão, o relato e o controlo, não apenas há uma contabilidade de caixa, mas também uma contabilidade de acréscimo. E depois, por outro lado, o objetivo de termos essa mesma contabilidade de acréscimo logo na fase previsional seria permitir ir fazendo a confrontação entre a evolução da situação financeira patrimonial do Estado, tendo em conta o momento inicial do ciclo e depois tendo em conta a fase de relato e a fase de controlo ex post, por assim dizer. Esta contabilidade de base de acréscimo tem um conjunto de virtualidades, consideramos nós, nomeadamente a de permitir registar não apenas os efeitos orçamentais que quaisquer medidas de política possam ter, mas também o impacto que elas têm do ponto de vista da situação financeira
e patrimonial do Estado, o impacto que elas possam ter sobre os ativos e passivos do Estado e, portanto, permitem ir estimando a variação do património líquido do Estado à medida que as medidas vão sendo adotadas. Verificamos que, com a proposta agora apresentada, há uma supressão da contabilidade de base de acréscimo na fase inicial do ciclo, ou seja, na fase previsional. Ou seja, ao contrário do que estava previsto na versão inicial da Lei de Enquadramento Orçamental, em que era obrigatório a apresentação, junto com os mapas de caixa, a apresentação de demonstrações orçamentais e demonstrações financeiras, agora há uma supressão da referência às demonstrações financeiras, o que significa que nesta fase previsional o Estado o Governo, neste caso, deixa de ter a obrigação de fornecer essa informação, esse elemento informativo sobre aquilo que é o impacto em termos de o impacto contabilístico, precisamente nesta nova base de acréscimo. Chama a atenção também para o facto de que tem havido alguns atrasos, embora o processo de concretização da contabilidade de acréscimo esteja em marcha, tem havido alguns atrasos, como aliás o próprio Tribunal de Contas assinalou, na implementação deste regime, mesmo numa fase de relato e numa fase ex post de verificação, há áreas que apresentam algumas dificuldades na transposição destas regras e, portanto, consideramos que é muito importante que essa efetiva implementação das regras contabilísticas nessas fases se faça, para que se abra a possibilidade do Governo concretizar depois, na fase previsional, também a contabilidade de base de acréscimo. Portanto, nós consideramos que isto deve ser um processo faseado, é um processo que de facto, exige aqui algumas adaptações importantes, mas que ele deve ser feito, portanto, ele não deve haver retrocessos, não deve haver paragens, para que, efetivamente, ele possa ser concretizado. Portanto, nesta linha, não concordamos com a proposta de alteração, consideramos que ela deve ser mantida, a previsão tal como está, nos artigos 35 e seguintes, 37 particularmente, e, portanto, que 37 ou 36, peço desculpa, penso que me enganei, a eliminação dos ajustamentos, artigos 38, 40, 43, portanto, todos esses artigos e as previsões devem ser mantidas tal como estão. Por outro lado, também, neste novo preceito que é aqui introduzido, no final, a proposta do Governo relativamente à necessidade de haver uma estimativa de custos sempre que haja novas iniciativas legislativas, seja da parte do Governo, seja da parte dos senhores deputados, que essas estimativas sejam também acompanhadas do impacto, não apenas em termos de custos orçamentais no imediato, mas também dos seus efeitos sobre o balanço consolidado. E, portanto, o CFP propõe um aditamento ao número 1 do artigo 75, do novo artigo 75A, tal como proposto pelo Governo. Também aqui, em relação ao quadro plurianual de despesa pública, notamos que há um retrocesso na medida em que há uma desvalorização do quadro plurianual de despesa pública. Faço notar que, ao contrário, a existência de uma programação financeira plurianual já vem de há muitos anos. Aliás, ela já estava no quadro ainda da chamada programação do investimento público, no âmbito, por exemplo, dos investimentos do plano, quando tínhamos o PIDAC. O que aconteceu foi que a programação orçamental foi sofrendo uma alteração, digamos, naquilo que é a sua lógica, e, portanto, o que se pretendeu agora foi, com a Lei Quadro, com a Lei de Enquadramento Orçamental, digamos, reabilitar um bocadinho esta ideia da programação financeira, isto é, uma gestão de médio prazo das finanças públicas, uma gestão mais racional, mais enquadrada naquilo que devem ser as grandes opções financeiras do Estado, e, ao mesmo tempo, associando este quadro plurianual de despesa pública à própria lei das grandes opções do plano, que, como sabemos, é uma lei vinculante em relação ao orçamento do Estado, nos termos do artigo 105, número 2. E, portanto, parece-nos um pouco difícil que o Orçamento do Estado, que é uma lei vinculada, possa alterar, de uma forma que agora é muito facilitada, aquilo que está definido no quadro plurianual da despesa pública, que deve vincular, são os grandes agregados da despesa, que devem vincular o orçamento. Essa é uma lógica que é uma lógica de gestão que vem sendo seguida em vários países
o caso da Suécia, enfim, temos o caso da Holanda, temos vários países onde, de facto, esta estratégia de gestão de médio prazo vem sendo adotada e, portanto, o enxerto, digamos, deste quadro numa lei, que é uma lei com uma força jurídica especial, torna difícil que o próprio orçamento possa, digamos, com facilidade alterar. Portanto, nós, o CFP, consideramos que as alterações ao quadro plurianual de despesa devem ser feitas em condições muito particulares e com os cuidados jurídicos que devem ser assegurados e que não deve ser o Orçamento do Estado a alterar esse quadro plurianual de despesa pública. Por outro lado, essa alteração deve fazer-se em circunstâncias muito excepcionais que nós agora prevemos também na nossa proposta, nomeadamente as situações em que haja uma redefinição do objetivo de médio prazo, nas situações de excepcionalidade, ou seja, nas situações de grave recessão que estão identificadas no artigo 24, e quando há, de facto, alterações às regras de natureza europeia. Portanto, só nestas circunstâncias excepcionais é que deverá admitir-se essa revisão das grandes linhas de despesa definidas no quadro plurianual de despesa pública. Por outro lado, também estranhamos que se possa agora alterar o quadro plurianual nos casos de alterações que sejam da competência do Governo. E isto porquê? Porque as alterações da competência do Governo, alterações orçamentais da competência do Governo, ao contrário do que sugere o proémio do artigo 60, que é para o qual remete agora a nova redação deste artigo 35, ele não é as alterações da competência do Governo não envolvem aumento da despesa total, nem podem envolver. São alterações que podem implicar transferência de verbas, podem implicar reforço de verbas deste ou daquele programa, mas elas não envolvem aumento da despesa. Sempre que há um aumento da despesa total ou aumento da despesa das missões de base orgânica, a alteração tem que ser feita necessariamente pelo Parlamento. E, portanto, não nos parece que uma simples alteração feita pelo Governo possa levar à revisão ou possa justificar a revisão do quadro plurianual. Portanto, eu penso que há aqui, aliás, um lapso, não sei se isto será por lapso, mas parece-me que é uma questão que deve ser vista com muita atenção pelos senhores deputados, porque não nos parece que isto faça muito sentido. Depois também não parece fazer muito sentido que o quadro plurianual possa também estabelecer um limite ao saldo orçamental estrutural. Portanto, o quadro não é feito para esse objetivo. O quadro é um quadro de despesa pública. É um quadro que define os limites máximos de despesa e das grandes missões. Não é feito para redefinir o saldo orçamental estrutural, não tem implicações ao nível do objetivo de médio prazo, que, aliás, é definido pelas autoridades nacionais e, portanto, não é algo que possa estar aí no quadro plurianual de despesa pública. Outras alterações ou questões pertinentes. Chamava a atenção para a necessidade de termos aqui uma clarificação da redação, ainda no que diz respeito às competências do CFP, uma alteração de redação do artigo 8º, número 3, da Lei de Enquadramento Orçamental, que tem uma redação muito imprecisa e que não diz, de facto, aquilo que pretende dizer. Porque, efetivamente, as competências do CFP estão, digamos, na obrigatoriedade de o Governo enviar os documentos orçamentais mais importantes ao CFP para endosso, para efeitos de endosso, que pode ocorrer ou não, mas a obrigatoriedade está para esse efeito. E, portanto, os documentos de programação orçamental, dizer-se que devem indicar se o cenário subjacente foi apreciado, isto não é a realidade, porque, obviamente, que ele tem que ser apreciado. E, por isso mesmo, sugerimos uma alteração no sentido de ficar claro que os cenários macroeconómicos subjacentes aos documentos de programação orçamental devem ser apreciados para endosso pelo CFP. Depois ainda, chamávamos a atenção para o artigo relativo à aprovação da Conta Geral do Estado. Este novo artigo da Lei de Enquadramento Orçamental, o artigo 66, trouxe novos prazos para a apresentação da conta ao Parlamento, prazos para a submissão da conta à apreciação ao parecer do Tribunal de Contas, prazos para a produção desse parecer pelo Tribunal de Contas, mas estranhamente esqueceu o prazo para a aprovação da conta pelo próprio Parlamento, que é uma regra antiga que estava nas anteriores leis de enquadramento orçamental, nomeadamente na anterior, e em que se previa que a aprovação deve fazer-se até ao dia 31
do ano subsequente àquele a que respeita, do 31 de dezembro do ano subsequente àquele a que respeita. E, portanto, no fundo, trata-se de suprir uma lacuna que resulta da versão inicial desta lei de 2015. Depois, no que diz respeito à revisão orçamental, chamamos a atenção para a ausência de clarificação do conteúdo do relatório e dos documentos informativos que devem acompanhar a proposta de revisão orçamental, tratando-se ela de uma revisão que, pela sua própria natureza, pelo facto de ser levada à Assembleia da República, obviamente que são alterações relevantes, e onde, portanto, os elementos informativos que se destinam desde logo em primeira linha aos senhores deputados para informar, digamos, aquilo que é o conteúdo da proposta de orçamento e a sua justificação, a sua fundamentação, que essa informação deve ser tão completa e tão cabal quanto possível e que o teor do próprio relatório deve ser um relatório detalhado, obviamente com as devidas adaptações. Depois ainda, uma última nota, o CFP vem notando que, de facto, há uma insistência em não chamar a Lei de Revisão Orçamental pelo seu nome técnico, o nome que está na lei. Temos usado orçamento retificativo, orçamento suplementar, portanto, a questão que nós deixamos é, por que não, alterar o nome e adotar um nome que vá ao encontro daquilo que é a referência comumente adotada e para que toda a gente use o mesmo nome, sem dificuldade, e não haja aqui confusões do ponto de vista jurídico. Muito obrigada. Digamos, só as últimas conclusões, portanto, apenas notar estes adiamentos, estes aspectos que nos parecem menos salutares, mas também no que diz respeito à alteração quanto à aplicação do desvio significativo, a nossa concordância de base com essa alteração. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumpro-me também, não o fiz há pouco, agradecer o parecer que, entretanto, o Conselho de Finanças Públicas tinha feito chegar à Comissão de Orçamento e Finanças e agradecer antecipadamente a disponibilização deste ficheiro que acaba de ser feita a sua apresentação sumária e que, obviamente, faremos distribuir por todas as senhoras e senhores deputados, agradecendo a sua elaboração. Dava então a palavra agora para iniciar esta ronda de inquirição ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faço-o, Sr. Deputado, até 5 minutos. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, antes de mais, agradecer o vosso contributo, o vosso relatório, que juntamente com o relatório ou parecer da UTAU vêm trazer um conjunto de informações importantes para a discussão deste tema, que não é um tema facilmente perceptível pela generalidade dos cidadãos. Portanto, estamos a falar de matéria que, pela sua tecnicidade, está mais distante daquelas questões que normalmente são discutidas no espaço público. E a primeira sensação que nós temos, ao ver o vosso parecer e também o da UTAU, é que as alterações que o Governo pretende introduzir na Lei de Enquadramento Orçamental vêm, efetivamente, alterar substancialmente a pedra angular das finanças públicas, o que nos leva a concluir que, eventualmente, os arquitetos do Governo querem rejeitar esta pedra angular das finanças públicas. E, essencialmente, estarão em discussão duas visões sobre a forma como nós apresentamos as contas do Estado, numa perspectiva, uma lógica de caixa, portanto, uma perspectiva mais doméstica, menos ambiciosa, mais consentânea com o improviso ou o estado de alma na gestão dos dinheiros públicos, e, por outro lado, aquela visão que já hoje consta da Lei de 2015, que é uma visão mais ambiciosa e que visa dar a conhecer não só qual é o património do Estado, quais são os resultados do Estado na gestão dos seus programas orçamentais e conseguirmos perceber se efetivamente existe um cumprimento ou uma inércia na execução das autorizações orçamentais dadas por esta Assembleia da República. E, efetivamente, esta é uma discussão que, apesar de ser técnica, apesar de estar mais distanciada do debate público, daquilo que normalmente os cidadãos costumam olhar como mais relevante, efetivamente nós, no Parlamento, temos a função primordial de trazer para cima da mesa aquelas que são as questões essenciais e tentar aperfeiçoar lá onde não haja essa perfeição. E, portanto, o Parlamento não pode ser simplesmente um interposto legislativo
que recebe documentos do Governo e que os aprova sem mais e, portanto, devemos bater-nos pela questão da transparência e da prestação de contas do Estado. E devemos bater-nos também para que o escrutínio desta Assembleia da República não seja colocado em causa com alterações pontuais que condicionam a própria atuação do Parlamento. E, portanto, gostava de deixar as seguintes questões. Portanto, por um lado, já percebemos que, adotando a primeira visão que referi, portanto, a lógica de caixa, o Governo pretende abandonar a ambição de uma contabilidade financeira ou patrimonial interligada com uma contabilidade analítica e orçamental para todas as administrações públicas. Considera, pergunto eu, o Conselho de Finanças Públicas que estamos perante um retrocesso grave e que se afasta das experiências internacionais ou desejadas pela Comissão Europeia? E recordo aqui que, ainda que se possa dizer que esta é uma reforma complexa e que se possa dizer que outros países, como o Reino Unido ou a Nova Zelândia, demoraram muitos anos a implementar estas reformas, também não é menos verdade, bem pelo contrário, que a experiência desses países que demoraram muitos anos devem servir de lição para aquilo que é a nossa missão e Portugal tem tido a colaboração e a ajuda de instâncias internacionais para poder levar a cabo as reformas que estavam já plasmadas na Lei de Enquadramento Orçamental. Uma outra questão que gostaria de apresentar é se a alteração para uma lógica de caixa, a análise das contas públicas para uma lógica de caixa, se não vem contribuir para omitir aqueles que são os impactos das medidas de política tomadas hoje relativamente às gerações futuras. Portanto, se hoje tomarmos medidas no âmbito da segurança social ou de investimentos públicos ou parcerias público-privadas ou outras coisas, se essa lógica, que não a lógica do acréscimo, se não prejudica a verdadeira percepção sobre o impacto que eventualmente advirá para as gerações futuras. E, portanto, coloca aqui uma desigualdade assinalável, se a vossa resposta for afirmativa, naquilo que são as condições hoje de execução da política e aquelas que serão as condições menores das gerações futuras, se hoje condicionarmos a atuação dessas mesmas gerações futuras. Perguntava também se este abandono da contabilidade financeira é compatível com a garantia de uma boa gestão pública. Também era uma pergunta que vos gostava de apresentar. Ao admitir-se que a Lei do Orçamento de Estado pode alterar os limites vinculativos definidos na Lei das GOP, isso constituirá, eventualmente, também um desvirtuar do processo orçamental. Referiram aqui a questão da lei vinculada ou a lei vinculante, gostava que pudessem eventualmente desenvolver um bocadinho mais e se é recomendável seguirmos esse caminho. Perguntar-vos também se a limitação que é apresentada na proposta do Governo relativamente às sugestões que a Assembleia venha a fazer no futuro em processos orçamentais, condicionando as propostas dos partidos a uma análise sobre o seu impacto orçamental, não constitui uma limitação excessiva do poder do Parlamento, quando é o Parlamento que efetivamente deve garantir a aprovação dos limites da despesa. E, por último, para terminar, gostava de vos perguntar se até hoje conseguiram perceber porque é que a reforma da Lei de Enquadramento Orçamental foi adiada tantas vezes e quais são, enfim, os verdadeiros alcances ou os resultados que já se conseguiram hoje com a lei que foi produzida anteriormente e que o Tribunal de Contas, como é sabido, tem vindo a analisar sucessivamente, sem compreender efetivamente porque é que a reforma tem sido adiada. Obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Deputado Carneiro. A palavra à Sra. Presidente, Sra. Professora Nazaré Costa Cabral. Faça favor, Sra. Presidente. Bom, sim, nós no parecer, de facto, consideramos que o abandono da informação previsional, portanto, da informação numa base de acréscimo na fase previsional do ciclo, que efetivamente significa um retrocesso relativamente àquilo que estava, ao modelo que estava desenhado. Obviamente que acharíamos que esse momento é um momento importante, porque permite fazer a avaliação daquilo que é a evolução ao longo do próprio ciclo orçamental, permite confrontar aquilo que é o impacto de medidas que são inicialmente incorporadas no orçamento numa base previsional,
qual o impacto que elas têm do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista financeiro, e depois, no fim, ser-se capaz de fazer o confronto entre aquilo que foi o resultado da própria execução e aquilo que inicialmente estava previsto, que desvios é que eventualmente ocorreram. E, portanto, desde logo, eu creio que a manutenção desta lógica de demonstrações financeiras nesta fase previsional permite fazermos, de facto, ser possível fazer o tal acompanhamento ao longo de todo o ciclo orçamental. Como eu disse na apresentação, o processo de concretização destas novas regras contabilísticas, o chamado CNCAP, é um processo que tem tido concretização gradual, portanto, ele não foi, houve de facto, tem havido algumas dificuldades em alguns setores, nomeadamente o setor da segurança social. Nós não temos neste momento atualização relativamente à informação que o ano passado foi produzida pelo Tribunal de Contas relativamente à forma como neste momento está o processo de aplicação destas regras, mas, de facto, neste momento, uma parte delas, na fase de relato, na fase de controle, foi criado um portal que permite já fazer o relato da execução orçamental nesta base e depois que a prestação de contas se faça ao Tribunal de Contas também nesta base, mas há áreas que ainda estão por cobrir. Portanto, esta peça, digamos assim, na primeira fase do ciclo, seria importante para depois podermos fazer essa monitorização e observar os desvios que eventualmente resultarão da execução orçamental relativamente àquilo que inicialmente estava previsto. Eu faço notar que estas regras contabilísticas de base de acréscimo, elas vêm sendo usadas, ou talvez, obviamente, que o caso mais paradigmático é um caso distante, mas pelo facto de ser distante nós não devemos ter receio de o tentar replicar se ele funciona bem, e é o caso da Nova Zelândia, que é um país que tem de facto uma gestão do ponto de vista orçamental muito evoluída, muito avançada, é um país que tem critérios de transparência e até de promoção de objetivos e de persecução de políticas públicas muito avançados, e é de facto o país, não é à toa, que é de facto o país que tem levado até às últimas consequências este modelo da base de acréscimo. Uma das virtualidades que este modelo também permite, além do permanente conhecimento que devemos ter da situação patrimonial líquida do Estado, que acho que é uma informação que os cidadãos devem saber, não é? Com transparência, conhecer, perceber exatamente e os critérios, a forma como se instituem os critérios de avaliação, de quantificação dos ativos e dos passivos do Estado, mas há aqui uma outra virtualidade que me parece importante, é que instrumentos deste tipo permitem fazer aquilo que é a chamada análise de risco, não é? E em cada momento perceber quais os riscos a que um Estado, em várias circunstâncias, está sujeito. E, nomeadamente, esta situação de crise gravíssima que estamos a viver é um exemplo paradigmático, em que temos o surgimento de novos riscos financeiros, associados, como o Sr. Deputado disse, por exemplo, a responsabilidades contingentes, associados a riscos genéricos que impactam sobre o balanço do Estado, que advêm quer do lado da receita, quer do lado da despesa pública. E, portanto, obviamente que a utilização deste tipo de instrumentos contabilísticos permite antecipar, do ponto de vista do decisor, do gestor, fazer uma antecipação dos riscos que podem existir, que estão registados no balanço do Estado, e criar os instrumentos e as almofadas financeiras que seja necessário criar justamente para enfrentar esses riscos. Portanto, são instrumentos de análise, mas também são instrumentos de antecipação, de prevenção de riscos, e que permitem ao gestor público, desde logo ao decisor público, ao decisor político, criar mecanismos de tornar o Estado mais sólido, mais forte, com uma capacidade mais robusta para enfrentar esses mesmos riscos, caso eles efetivamente se materializem. Depois, obviamente que consideramos que esta contabilidade em base de acréscimo, ela é consentânea com princípios de boa gestão financeira e, portanto, que ela deve ser concretizada na sua plenitude. Ela é um instrumento de conhecimento da situação real financeira do Estado e, portanto, obviamente que nós consideramos que é uma técnica, um instrumento contabilístico que, obviamente, deve ser
mantido. Quanto à questão do quadro plurianual de despesa pública, sim, de facto, o que nós notamos foi que, também em linha com aquilo que vem sendo a prática europeia, e também com a própria semestralização que acontece a nível europeu, a instituição dos semestres europeus, a ideia foi adaptar o sistema orçamental e o ciclo orçamental aos semestres europeus. E, portanto, nós temos um processo orçamental de 2 fases, é assim que ele é caracterizado na Lei de Enquadramento Orçamental. Temos um primeiro semestre, que poderá ser considerado o semestre de primavera, portanto, que tem a sua concretização no mês de abril, e depois temos o semestre de outono, que tem a sua concretização no mês de outubro, novembro. No primeiro semestre, o que é que estamos a fazer com os 2 primeiros elementos de natureza plurianual, que são, por um lado, o Programa de Estabilidade, por outro lado, o quadro plurianual de despesa contido na Lei das Grandes Opções do Plano. 2 coisas, que é criar o quadro macroeconómico, antes de mais nada, criar o quadro orçamental plurianual, ver de que forma é que as trajetórias de consolidação orçamental se concretizam ou não ao longo desse período, e observar essa mesma trajetória. Com base nisso, então, definir as grandes linhas de despesa que sejam ajustadas a esses objetivos mais macro de ajustamento orçamental que seja eventualmente necessário fazer. Nomeadamente, por exemplo, tendo em conta a melhoria do próprio saldo, redução da dívida pública, etc. Portanto, há aqui a aprovação do próprio quadro está em linha com aquilo que são objetivos mais macro de gestão orçamental, por assim dizer, de política orçamental. E depois temos a segunda fase do ciclo, em que, de facto, se pretende que o orçamento concretize, em níveis mais desagregados, aquilo que são os limites definidos na primeira fase. Sendo ele um instrumento anual, por natureza, é desejável que a perspectiva plurianual que o precedeu seja uma espécie de... constitua efetivamente uma vinculação, constitua um enquadramento de base que não deve ser desviado. E, portanto, a possibilidade de o próprio orçamento, enquanto instrumento anual, introduzir desvios a essa lógica de gestão plurianual de médio prazo é perigosa, encerra riscos e, portanto, não deverá ser desvirtuada. Sr. Deputado, peço desculpa, colocou-me uma terceira questão e eu não anotei. Bom, exatamente, portanto, na medida em que tenhamos um conhecimento daquilo que são os riscos sobre os passivos do Estado, um conhecimento daquilo que são responsabilidades contingentes, um conhecimento daquilo que são compromissos assumidos, obviamente que são ferramentas que acautelam não apenas o presente, mas também o futuro. Não é? Depois, relativamente à questão da reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, bom, como eu dizia no princípio, de facto, este processo foi um processo que foi apoiado pela Comissão Europeia, foi apoiado pela Eurostat, portanto, importa dizer que algumas destas iniciativas, nomeadamente da transposição das regras contabilísticas, tiveram apoio da própria Eurostat, portanto, houve aqui um acarinhamento desta evolução, que se considerou, portanto, uma evolução vanguardista, portanto, em linha com essas práticas internacionais que são pioneiras e que devem ser seguidas, mas, não obstante esse apoio, de facto, houve retrocessos. A própria Uniléu, que estaria encarregue de implementar a Lei de Enquadramento Orçamental, foi criada tardiamente. Também houve aqui atrasos no seu trabalho e, portanto, de facto, este processo tem sofrido mais atrasos do que aquele que, no nosso ponto de vista, deveria ter tido. Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas, na pessoa da Sra. Presidente. O parecer emitido faz uma apreciação crítica e muito objetiva
daquilo que é a visão que o Conselho de Finanças Públicas tem sobre esta proposta de lei que altera a Lei de Enquadramento Orçamental e do nosso ponto de vista, falo de uma forma muito concreta, com propostas alternativas, o que facilita a nossa interpretação relativamente àquilo que é a vossa visão e a vossa posição sobre esta proposta de lei. De facto, a Lei de Enquadramento Orçamental é a lei que define as regras de jogo, por assim dizer, para todos os subsetores da administração pública, a administração central, a segurança social e local. E quando se altera a Lei de Enquadramento Orçamental, pretende-se que ela traga mais informação, ou seja, que a gestão pública da administração pública, o reporte, seja mais informativo, mais transparente e que também traga novas e mais regras de controlo da própria gestão. E a nossa apreciação é que esta proposta de alteração que o Governo apresenta traz avanços que o próprio Conselho de Finanças Públicas também identifica como avanços positivos, apesar de algumas considerações críticas, o TAU também o faz, e eu queria me dedicar um pouco a isso, a frisar os aspectos positivos que são identificados. Também não é demasiado dizer que quando se procura um país para termo comparativo daquilo que é a implementação das regras e das políticas da Lei de Enquadramento Orçamental que ainda não foram implementadas e que têm sido adiadas, e são novamente adiadas através desta proposta de lei do Governo, seria mais convincente para podermos até perceber melhor como é que esses países ultrapassaram essas dificuldades de implementação se encontrássemos outros exemplos na zona euro e não propriamente na Nova Zelândia. E se encontrássemos mais que um exemplo até na zona euro, portanto, o nosso país pertence à zona euro, subscrevemos tratados na União Europeia, ou no espaço da União Europeia, para percebermos exatamente se nesse termo comparativo estamos na média, ou estamos acima da média, ou estamos abaixo da média. A informação que temos é que são pouquíssimos os países que já implementaram as regras e as políticas e os instrumentos que nós ainda não conseguimos implementar em Portugal ao nível daquilo que são as regras de gestão orçamental. Questões positivas que merecem realce. Há muito que o Conselho de Finanças Públicas vinha reclamando um papel mais ativo naquilo que é a identificação do desvio significativo. E esta proposta de lei do Governo vai ao encontro da pretensão do Conselho de Finanças Públicas. E o Conselho de Finanças Públicas até contrapropõe, pedindo uma intervenção ainda mais ativa naquilo que é a identificação do desvio significativo e também a resposta do Governo face a essa identificação com um plano de correção. Outro avanço, que é por acaso identificado como um aspecto muito positivo no relatório da OTAU, é precisamente a obrigatoriedade do Governo justificar o desvio, quando se verificar esse desvio, entre as suas previsões macroeconómicas e macro-orçamentais em relação àquilo que são as previsões da Comissão Europeia. E fornecer essa informação também ao Parlamento. Outro aspecto positivo é que é a obrigatoriedade, e é um avanço desta proposta de lei, da existência de um relatório anual sobre o cenário de políticas invariantes, com a indicação do impacto na receita e na despesa. Outro aspecto positivo é o Governo passar a incluir no Orçamento do Estado informação individualizada sobre as garantias vivas e sobre os empréstimos concedidos pelo Estado. Portanto, não tenho tempo para recordar as empresas ou as entidades financeiras que estão vivas com garantias ou empréstimos do Estado e à medida que os orçamentos chegam e nos apresentam, e agora nesta fase temos nos últimos meses, o Parlamento tem recebido propostas do Governo para aumentar o nível máximo das garantias de Estado e também do endividamento e, portanto, aumenta ainda mais essa necessidade e é de realçar. Por fim, porque o tempo está no limite, eu gostaria de falar na proposta que o Governo traz de que todas as propostas de lei e os projetos de lei, ou seja, iniciativas legislativas do Governo e dos grupos parlamentares, sejam quantificadas se tiverem, obviamente, impacto orçamental.
E também gostaria de ouvir uma opinião mais concreta do Conselho de Finanças Públicas sobre a proposta que o Governo introduziu, de que as propostas de alteração ao Orçamento do Estado possam também ser precedidas de um estudo prévio ou de uma mera quantificação, obviamente com informação fornecida também pelo próprio Governo, se assim solicitado pelo Parlamento, quando esse impacto orçamental ultrapassa 0,01% da despesa total prevista no Orçamento. Mesmo para finalizar, uma questão muito importante. Se for aprovada a proposta do Conselho de Finanças Públicas de que o Orçamento do Estado não pode aumentar os limites de despesa pública aprovados no quadro plurianual de despesa pública no âmbito das leis das grandes opções do Plano, se o Orçamento do Estado não pode aumentar esses limites, então, por uma área de razão, defende o Conselho de Finanças Públicas que os projetos de lei que são apresentados durante o ano também não possam fazer e o Orçamento Suplementar também não. Deixava esta questão, porque aquilo que está aqui a ser defendido pelo Conselho de Finanças Públicas é que o Orçamento do Estado não tenha margem de alteração dos limites de despesa pública nos seus agrupamentos e subagrupamentos que estão inscritos no quadro plurianual de despesa pública aprovado em abril. Isto é uma matéria muito importante que transcende a questão orçamental e técnica e é eminentemente política. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sra. Presidente, faça. Obrigada. Sim, nós concordamos que todas as medidas que estão nesta proposta de lei que contribuem para reforçar as exigências de transparência que mencionou, nomeadamente ao nível das informações que devem ser prestadas, elementos informativos que devam ser prestados e que acompanham a proposta de lei do orçamento, enfim, nós não temos nada a opor, antes pelo contrário, portanto, tudo o que possa favorecer o reforço da transparência orçamental por nós é bem-vindo. Como também tive a oportunidade de dizer na nossa apresentação, saudamos aquilo que são estas alterações, estas propostas de alteração relativamente à aplicação das regras orçamentais, especialmente no quadro de uma situação de desvio significativo. No que diz respeito à alteração do quadro plurianual da despesa, nós não dizemos que ele não deve ser alterado. Nós propomos, aliás, uma redação para essa mesma disposição, para o artigo 35, número 6, em que admitimos a sua alteração, agora, em circunstâncias bastante mais limitadas e claramente mencionadas na lei do que aquelas que estão na proposta de lei de alteração inicial. Portanto, nós não nos opomos a essas alterações, nomeadamente quando haja as tais situações de excepcionalidade, como a situação que estamos, por exemplo, a viver, que são situações de grave recessão e, portanto, que obviamente obrigam, por um lado, a que haja necessidade de fazer uma alteração ao orçamento que está em vigor, a aprovação de orçamentos suplementares na medida em que envolvam a necessidade de aumento da despesa e, por conseguinte, poderão ter também que envolver a alteração do próprio quadro plurianual da despesa. Portanto, nesses casos, o quadro plurianual pode ser alterado. Nós chamamos a atenção é que essa alteração se deve fazer com cuidado e deve, do ponto de vista formal, deve cumprir-se aqui uma exigência, que não seja o próprio orçamento suplementar a fazer a alteração ao quadro. O quadro deve ser alterado através de uma alteração à própria lei das grandes opções do plano, porque é a lei das grandes opções do plano que aprova o quadro. E, portanto, deve ser um processo legislativo paralelo que deve acontecer para que possamos garantir, do ponto de vista até da técnica jurídica e da relação entre estas leis, que haja a tal manutenção da relação paramétrica que deve existir entre uma lei que é uma lei vinculante e uma lei que é uma lei vinculada. E isto põe-se quer no contexto da relação do quadro em relação ao orçamento inicial, quer no contexto da alteração do quadro relativamente a um orçamento suplementar que seja necessário fazer. Agora, não nos opomos, não afastamos essa possibilidade, nem o poderíamos fazer. Depois, em relação à questão das iniciativas, da quantificação das iniciativas. Bom, o que nós verificamos é o seguinte. Falamos até de exemplos europeus. Há vários exemplos a nível europeu em que temos casos de uma
avaliação. Vamos até ver aqui duas coisas. Uma coisa é o chamado avaliação do impacto legislativo, não é? Que é uma coisa que se vem fazendo, vem sendo instituída, e neste caso nós estamos a falar da avaliação de custos que podem estar associados a uma determinada iniciativa legislativa, que podem não ser necessariamente custos orçamentais. Quando falamos do chamado Regulatory Impact Assessment, que é uma prática que vem sendo seguida, que aliás o Governo português instituiu, e também creio que a nível do próprio Parlamento, podemos estimar um conjunto de custos associados a uma determinada iniciativa. Custos ambientais, custos administrativos, custos sobre a igualdade de género, custos que podem ser estimados associados a uma determinada iniciativa. Uma outra questão, e penso que é isso que está aqui em causa, é fazer uma apreciação dos custos orçamentais de medidas que sejam, quer as que são apresentadas pelo Governo, quer as que são apresentadas pelos grupos parlamentares. Ora, o CFP não se opõe a que essa avaliação seja feita. Se são alterações ou medidas legislativas que têm um impacto assinalável sobre as contas públicas, tendo em conta aquilo que é até a experiência europeia, penso, por exemplo, no caso do Reino Unido, em que, de facto, essa avaliação é feita. Agora, também nos parece que a existência de uma instituição independente para fazer este tipo de avaliação, ela deve pôr-se, quer em relação às iniciativas, e é isso que acontece também no Reino Unido, que partem dos grupos, digamos, dos partidos que estão na oposição, mas também, desde logo, do próprio Governo. Essa avaliação deve ser uma avaliação que diga respeito a todos, não é? E, portanto, uma avaliação independente, de estimativa de custos, de impactos orçamentais, do ponto de vista daquilo que são as boas práticas, não nos choca que isso possa acontecer. Agora, no que diz respeito à atribuição dessas competências ao TAU, enfim, à partida também não nos choca, porque o TAU, enfim, está junto do Parlamento, está próximo a uma instituição independente. Agora, não sei se, efetivamente, as condições, em termos de recursos humanos, em termos de acesso à informação, em termos de tempo, daquilo que é a disponibilidade de tempo para fazer uma apreciação desse tipo, se põe. Portanto, esta é uma questão que tem que ser discutida de um ponto de vista político. Agora, digo que um modelo de avaliação de impactos, seja de impactos não estritamente orçamentais, como eu digo, custos de vária índole, como aqueles que mencionei inicialmente, quer custos ambientais, se esse modelo for um modelo de instituições independentes, como parece que é esse que está subjacente a esta proposta, ele deve ser aplicado, quer às propostas que venham do Governo, quer às propostas que venham dos deputados, e deve ser um modelo geral de avaliação independente. Se essa instituição trabalha junto do Parlamento ou é uma instituição criada especialmente para fazer essa função, também é algo que terá que ser discutido do ponto de vista político. Não queria estar, digamos, eu própria tomar uma decisão. Mas que os dois modelos existem. Portanto, há casos em que são instituições, de facto, fora do Parlamento, e há casos, como o caso do Reino Unido, em que, efetivamente, a instituição de avaliação está junto do Parlamento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu registro agora o pedido de palavra da Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faço favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas, em particular a Sra. Presidente, e muitas das dúvidas e questões que gostaria de ver esclarecidas já foram feitas, e muitas até foram, aliás, esclarecidas logo na intervenção inicial, que eu acho que era bastante elucidativa. Eu gostava só de perceber aqui, em relação a 2 ou 3 detalhes, primeiro, na introdução, naquilo que não é detalhe, porque eu confesso que eu raras vezes vi um parecer tão crítico como o parecer do TAU sobre esta revisão à Lei de Enquadramento Orçamental. Percebo que a opinião do Conselho de Finanças Públicas, pelo que eu percebi, mas peço-lhe que confirme, é também crítica desta revisão. E eu o que gostava de perceber era o que é que justifica esta apresentação desta proposta de lei, porque, de facto, o Governo mandou agora para a Assembleia, ontem ou anteontem, uma justificação com 81 páginas do grupo de trabalho, mas eu ainda não consegui perceber, afinal de contas, o que é que justifica esta revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, porque, vejamos, há aqui 2 assuntos. Primeiro, ela foi feita em 2015, mas não foi feita de uma forma particularmente conflituosa, e ao longo da última legislatura houve aqui um grupo de trabalho de acompanhamento, foram tidas muitas audições, e eu creio que ninguém tirou a conclusão de que tudo o que tinha sido feito na Lei de Enquadramento Orçamental em 2015 que era uma asneira. Pelo contrário, pareceu-me até que havia
não um consenso absoluto, mas que havia um relativo consenso em relação, sobretudo, à orçamentação, ao quadro plurianual e à questão da contabilidade por acréscimo, de se ter um retrato patrimonial ao invés de estar sempre apenas a analisar fluxos de caixa. Pareceu-me que havia algum consenso à volta disso e, portanto, eu gostava de saber se há alguma explicação para nós estarmos agora a discutir, basicamente, retroceder nesses dois pontos que são essenciais. Ou não retroceder, mas torná-los de tal maneira inócuos e sem eficácia e sem consequências que se tornam, enfim, pouco vinculativos, digamos assim. E, em segundo lugar, eu também gostava de saber se há alguma explicação para os atrasos que são sistemáticos. Nós já tínhamos percebido que a implementação da lei de 2015 estava atrasada, mas, isso é visível também nesta informação que o Governo remeteu, mas não é dada nenhuma explicação para os atrasos. Eu creio que seria importante o Parlamento perceber porque é que sistematicamente da parte da administração pública há sempre estes atrasos são crónicos. Convém nós percebermos isto, se há aqui alguma razão que faça sentido e que seja de fundo à qual a lei tem que se adaptar, ou se há um problema de falta de eficácia e de vontade política da aplicação desta lei, é que então o Parlamento terá que tomar alguma atitude, porque a lei não pode ser meramente indicativa. Por último, eu gostava de perceber, em relação à questão da alteração pelo orçamento do que foi deliberado em matéria de quadro plurianual, eu percebo a questão que é colocada, que é dizer, ao se ter aqui dois momentos, um momento em que a aprovação de um quadro plurianual, isso naturalmente que depois vincula o tipo de alterações que se pode fazer na altura do orçamento. É verdade. Ou seja, a maneira como nós elaboramos o orçamento, aquilo que está implícito é que se altere. E que, porventura, muitas das discussões que são feitas agora no orçamento passem a ser feitas neste quadro plurianual, porque é aí que se vão tomar as decisões mais relevantes. Eu não sei se a esmagadora maioria dos deputados estará consciente disto. E eu percebo que é importante que estejam conscientes, contudo, eu acho que o que é preciso fazer aqui é precisamente perceber que a discussão, as grandes discussões orçamentais vão mudar da altura do ano e vão passar a ser feitas aqui. Nós estarmos a recuar e a dizer vamos fazer um quadro plurianual, mas que na realidade não vincula ninguém, é sobretudo um enorme desrespeito pelos dirigentes da administração pública, porque o que nós estamos a dizer, tudo isto faz-se para que haja previsibilidade, para que haja análise das políticas públicas e, sobretudo, para quem gera a administração pública saiba aquilo com que conta e possa gerir bem. E ao afetar isto, nós estamos basicamente a dizer, sobretudo à administração pública e aos seus dirigentes, que nunca vão ser responsáveis por nada, mas também nunca vão saber os meios com que contam para poderem provar a sua competência e gerir bem os recursos públicos. Eu acho que isso é particularmente preocupante. Ou que só o podem fazer ano a ano, mas então mais vale ter a coragem de dizer que se acaba o quadro plurianual, porque nós continuamos com quadros plurianuais a quem ninguém presta atenção e que não vinculam basicamente nada, é que eu acho que é muito pouco eficiente. E em relação à questão da avaliação das propostas legislativas, eu acho que, ao contrário da esmagadora maioria dos partidos, eu entendo que num mundo ideal seria bom que o TAU pudesse analisar o impacto orçamental de todas as propostas de alteração. Eu gostava que isto ficasse claro. Agora, o que eu pergunto ao Conselho de Finanças Públicas é que o TAU é que temos que ter, ou o TAU ou outro organismo, que organismo é que temos que ter que possa fazer isto e qual a antecedência das propostas de alteração? Porque eu não acho aceitável que se diga a um partido que não pode apresentar propostas de alteração porque não há tempo de as analisar. E da maneira que os processos orçamentais têm ocorrido, eu creio que para poder haver uma análise de todas as propostas, mantendo-se o número médio de propostas, nós precisamos de iniciar o processo orçamental algures em abril ou maio, para durante 3 ou 4 meses termos um organismo que não é da dimensão do OTAU, é 10 vezes a dimensão do OTAU, para fazer essa análise. A boa escolha pública faz-se, de facto, percebendo que os recursos públicos são sempre, por natureza, escassos e que é preciso escolher. Eu aceito esse princípio. Agora, o que eu pergunto é como é que, do ponto de vista prático, nós podemos ter um processo que o assegure. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Presidente, para responder, faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei exatamente aquilo que motivou o Governo a avançar com esta proposta de alteração, não é? As motivações nós não as conhecemos. Agora, notamos é que tem havido algumas dificuldades na implementação daquilo que são as peças, ou algumas das peças fundamentais da própria Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, chamei a atenção justamente para
os adiamentos que têm sido feitos em várias matérias, nomeadamente ao nível da concretização da orçamentação de programas, ao nível da criação também, por exemplo, da entidade contabilística Estado, que é uma entidade que aparece aqui não apenas como a representante do soberano para a realização de operações contabilísticas centrais, como são as operações de cobrança fiscal, de emissão de dívida, gestão de património, etc., mas também como entidade consolidante naquilo que deveria ser a evolução para uma visão consolidada do Estado, não é? Da situação financeira do Estado. E a criação desta entidade contabilística Estado, de facto, tem sido sempre, digamos, adiada, não é? E agora, mais uma vez, é adiada. Portanto, admito que essas dificuldades práticas, que também foram notadas pelo Tribunal de Contas, possam estar na base da necessidade de agora alterar algumas destas regras, adiá-las de novo, portanto não queria estar a fazer. No que diz respeito àquelas mudanças que nos parecem favoráveis, portanto, do ponto de vista daquilo que é a apreciação das regras orçamentais, enfim, temos naturalmente, concordamos com elas e, portanto, este será sempre um bom momento, um momento adequado para melhorar a própria lei de enquadramento orçamental e, portanto, também para desejar aproveitar que este processo foi iniciado para que outras melhorias, como aquelas que o Conselho das Finanças Públicas, outras melhorias possam ser acrescentadas. Concordo inteiramente com o que a senhora deputada diz, portanto, acho que o quadro plurianual de despesa pública ou é ou não é. Se ele é um quadro plurianual de enquadramento com esta natureza de vinculação, ele tem que, aí é que de facto está o grande momento de discussão dos grandes tetos de despesa pública e, portanto, acredito que o debate, mesmo em termos do debate político, ele seja desviado dessa fase orçamental mais micro para aquilo que são as grandes opções de política na primeira fase do ciclo. E, portanto, acho que exatamente é exatamente isso que se pretende. E que depois, uma vez assumidos, isso possa funcionar como um elemento de previsibilidade, como um elemento de estabilidade, que os próprios gestores orçamentais, que quando tenham que pedir as suas solicitações de despesa, nomeadamente para os programas orçamentais que estão a concretizar, que também é uma outra peça que está também por concretizar, verdadeiramente, que essas solicitações se façam tendo em conta os limites pré-definidos e, portanto, que haja aqui uma gestão integrada, devidamente informada e limitada daquilo que são os recursos e daquilo que são as diversas afetações de despesa. Em relação ao tal, portanto, e àquilo que deve ser, como não repito aquilo que disse no princípio, este tipo de solução existe noutros contextos. Agora, obviamente que ele tem que ser acompanhado de reforço, de capacitação, portanto, seja o tal, seja o outro organismo, como eu digo, portanto, é uma opção que tem que ser feita, tem que ser discutida. O modelo exato, enfim, terão que ser os responsáveis a defini-lo, não cabe ao CFP estar a entrar nessa discussão. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. E agora o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, dispõe de até 2 minutos. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, saúdo particularmente o Conselho de Finanças Públicas, Sr. Presidente Nazaré Costa Cabral, a quem gostava de colocar questões relativas àquilo que se tem passado mais recentemente, mas não me refiro exclusivamente às propostas de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, que também enquadra as funções do Conselho de Finanças Públicas e não só o orçamento, e dentre elas, aquelas que visam dotar de maior transparência, de maior independência, de maior segurança, aquilo que são as propostas e as execuções do orçamento. Eu acho que aquela situação que estamos a viver e que nos preparamos para viver nos próximos semestres exigiriam da parte destes órgãos que tanta falta fazem a um real escrutínio daquilo que são as propostas e execuções orçamentais, se calhar um outro tipo de funcionamento, ou seja, a incerteza com que vamos estar
viver durante os tempos mais próximos a dificuldade de fazer cenários macroeconómicos, projeções com impacto orçamental e a própria medida daquilo que podem ser os impactos de medidas orçamentalmente consignadas, levaria a que provavelmente o Conselho de Finanças Públicas estivesse nesta fase também de exceção, se calhar uma relação de exceção com o Poder Executivo. E um bocadinho nesse sentido eu perguntava-lhe, com grande abertura e frontalidade, que deficiências e lacunas já detecta nessa relação com o Governo, o Poder Executivo, ou se calhar até a Assembleia da República, no sentido de informação que não lhe chega atempadamente ou não lhe chega com suficiente detalhe ou rigor, e sobretudo nesta atual circunstância que eu referi, que tipo de alterações e de propostas do modelo de funcionamento ou do tipo de informação deveria esta Casa estar a pensar, alterar e prever, que tipo de alterações devíamos estar a pensar fazer para que o papel do Conselho das Finanças Públicas pudesse ser cabalmente desempenhado. Neste pressuposto que eu comecei por indicar, de que realmente a capacidade de previsão daquilo que vai acontecer em termos de cenário macroeconómico é muito difícil, para não dizer quase impossível. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Palavra à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral. Faz favor. Bom, nós no Conselho das Finanças Públicas, obviamente que temos sempre defendido e temos nos batido mesmo pelo reforço dessas exigências de transparência. Acho que todas as instituições que são, digamos assim, destinatárias desse princípio também devem fazer essa mesma exigência, não é? Porque a exigência de transparência diz respeito às instituições independentes, como diz respeito, desde logo, aos outros órgãos de soberania, não é? A Assembleia também é destinatária de informação que o Governo produz e, portanto, obviamente que, enquanto tal, deve-se exigir que essa informação seja de boa qualidade, seja completa e, portanto, nós apresentamos agora também no nosso parecer, junto com o nosso parecer, por exemplo, a proposta de que, quando existam alterações orçamentais e propostas de alteração orçamental, que elas sejam acompanhadas de o mesmo tipo de elementos informativos e o mesmo tipo de explicitação ao nível do relatório, para que justamente essa exigência de transparência. E, portanto, temos feito em diversas circunstâncias esse mesmo alerta, o alerta de que, mesmo nestas situações absolutamente excepcionais, como a que estamos a viver, esses princípios não podem ser postos em causa, antes pelo contrário, é muito importante até para cimentar uma ideia de confiança no país e de credibilidade das nossas instituições e, portanto, naquilo que nos diz respeito, obviamente que faremos, e tendo em conta aquilo que é o nosso mandato, as nossas próprias competências e sem extravasar, obviamente, as nossas competências legais, aquilo que é esse apelo de reforço da transparência. Muito obrigado, Sra. Presidente. Conforme há pouco referi, portanto, agora nesta segunda ronda os grupos parlamentares disporiam de 3 minutos e o Conselho de Finanças Públicas teria a amabilidade de registrar as questões, porque a resposta é no final de todas as questões colocadas e, portanto, começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Dispõe até 3 minutos. Faça, Sr. Deputado. Antes de mais, agradecer os vossos esclarecimentos, que têm sido bastante úteis, e, em jeito de conclusão, da nossa parte, gostava de acrescentar o seguinte. Portanto, concluímos desta audição e também daquilo que tinha sido já o vosso parecer e o parecer da UTAU, que a visão que nos é trazida com esta proposta do Governo é uma visão de curto prazo na gestão das finanças públicas. E é uma visão de curto prazo que não atende, desde logo, à justiça para com as gerações futuras, porque nós não conseguimos avaliar o impacto das medidas que tomamos hoje para o futuro e, portanto, estaremos eventualmente muitas das vezes a condicionar a ação dos dirigentes futuros e das gerações que virão em função daquilo que hoje vamos decidindo, casuisticamente. Também que é uma inevitabilidade, portanto, a reforma da Lei de Enquadramento Orçamental não foi implementada. Nós criticamos o facto dos sucessivos adiamentos, mas também é verdade que não é pelo facto de criticarmos que as coisas vão acontecer amanhã. Portanto, compreendemos que haja aqui a necessidade de prolongar o tempo da reforma da Lei de Enquadramento Orçamental,
mas sem abdicar daquilo que o tal qualificou como traves mestras das finanças públicas. E, portanto, relativamente a isso, também o PSD não deixará de apresentar propostas para melhorar a lei que nos foi apresentada pelo Governo. Dizer também um outro ponto que não foi tocado, mas tem a ver com a técnica legislativa e que não é de sumenos importância, que se relaciona com o facto de nós, ao longo dos anos, virmos a assistir à aprovação de sucessivos diplomas. Portanto, tivemos a lei de 2001, depois a lei de 2015, as alterações à lei de 2015, já este ano alteramos e adiamos mais prazos, e agora esta proposta que o Governo nos traz usa, no nosso entender, uma técnica legislativa que não é muito avisada, que é repristinar a lei de 2001, apontar outra vez para 2001, e, portanto, andamos aqui com enxertos de normas que dificultam a aplicação da lei e dificultam até a percepção do público, do cidadão comum, sobre qual é a lei que está em vigor ou quais são as normas que se aplicam, porque saltamos de um diploma para o outro. Portanto, são preocupações que deixamos, além daquelas que já manifestei antes, e que, enfim, iremos tentar contribuir para melhorar, mas, por fim, gostava de facto de vos agradecer, porque as vossas propostas, provavelmente algumas delas até iremos acolhê-las nas nossas alterações, e depois a Assembleia decidirá se as quer aprovar ou não, mas agradecer o facto de não só terem feito uma crítica construtiva, como terem ido mais longe e apresentar mesmo redações, proposta de redação, que me parece bastante avisado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu iria novamente à questão da relação entre a lei das grandes opções, que inclui o quadro plurianual de despesa pública, e a lei do Orçamento do Estado, ou até dos orçamentos, das revisões orçamentais. Segundo aquilo que é a posição do Conselho de Finanças Públicas, se o Orçamento do Estado, se a proposta do Orçamento do Estado determinar que a despesa ultrapassa, a despesa prevista nesse orçamento ultrapassa o limite aprovado portanto, em abril, no quadro plurianual de despesa pública, significa, segundo a posição do Conselho de Finanças Públicas, que primeiramente tem que se alterar a lei das grandes opções aprovada em abril para pedir autorização ao Parlamento para alterar o limite da despesa. Bom, se para quem tem a iniciativa de apresentar o orçamento ao Parlamento consegue prever se a despesa que vai propor ao Parlamento ultrapassa ou não o limite de abril, previsto e autorizado para abril, a dinâmica da especialidade do orçamento, das tais propostas de alteração, pode suscitar ainda um aumento, ou seja, a variação final da soma e a subtração que as propostas de alteração que vão sendo aprovadas no processo orçamental podem, elas próprias, as propostas de alteração e não a proposta de lei do Governo, aumentar o limite da despesa. E, portanto, qual é a via legal que o Conselho de Finanças Públicas prevê para ultrapassar uma situação destas, sendo que há uma antecâmara, que também é defendida pelo Conselho de Finanças Públicas, que é, de facto, a necessidade de quantificar primeiramente essas propostas, para que o debate político seja feito já, tendo em vista que uma eventual aprovação dessas propostas, com base no seu impacto orçamental, reduzida da receita, aumento da despesa, neste caso é aumento da despesa, possa ultrapassar a despesa máxima aprovada em abril. Dessa forma, percebemos que o Governo, na proposta de lei, dê essa faculdade ao Orçamento do Estado de, quando propõe ao Parlamento a lei do Orçamento do Estado, para o ano seguinte, se a despesa inscrita, a despesa total inscrita no Orçamento ultrapassar aquela que foi autorizada em abril, isso possa ficar consumado sem alterar a lei das grandes opções. E eu penso que é por esta razão que o Governo introduz aqui um meio caminho
para que não haja necessidade de se alterar primeiro a lei das grandes opções antes de avançarmos com o processo da especialidade do orçamento, ou até de concluí-lo, porventura. Portanto, gostaria de ouvir mais comentários por parte do Conselho de Finanças Públicas a esta questão, que nos parece pertinente, pelo menos quem tem experiência de estar deste lado e de lidar com mais, no último orçamento do Estado, foram mais de 1.100 as propostas de alteração. Têm subido exponencialmente ano após ano. É certo que nem todas têm um impacto orçamental superior a 0,01% da despesa prevista no orçamento, mas muitas dessas propostas têm. Não só o debate fica mais transparente, do ponto de vista político, o debate parlamentar, mas também aquilo que é a percepção da opinião pública relativamente a cada proposta, quanto ao seu impacto orçamental, como também ajudará muito a ultrapassar esta questão. Portanto, por isso é que achamos que, desse ponto de vista, o Governo andou bem ao propor que o Orçamento de Estado pode, na proposta que apresenta para a despesa total, pode ultrapassar o limite de abril. Percebendo também que isso não vai ao encontro daquilo que foi o espírito do legislador em 2015. Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra à Sra. Presidente para responder. Faço favor. Sim, pois aquilo que afirmo é naquilo que deve ser a boa técnica jurídica, não é? Se há uma relação entre duas leis e se uma tem uma relação de precedência em relação à outra, quer do ponto de vista temporal, quer mesmo do ponto de vista da sua força, se nós quisermos ser rigorosos, nós devemos respeitar até ao fim essa relação paramétrica. E, de facto, aliás, quando a Lei de Enquadramento Orçamental foi feita, era um pouco também com esse cuidado, com o cuidado de que essas metas que são definidas em abril, na primeira fase do ciclo, sejam metas vinculativas, sejam tetos vinculativos, que vinculam a proposta e que depois também devem vincular aquilo que é o teor das propostas que são apresentadas depois pelos senhores deputados no contexto da discussão parlamentar do Orçamento do Estado. Agora, também, e isto é uma chamada de atenção que eu posso deixar aqui neste momento, obviamente que, e há países que fazem isso, por exemplo, o Brasil faz isso, que é, as metas são definidas numa primeira fase, mas com a possibilidade de cautelar, digamos, uma reserva, um valor, para cobrir, por exemplo, iniciativas que depois, no contexto da discussão parlamentar, possam surgir no próprio orçamento, não é? E, portanto, essa é uma questão que deixo, isto é, se o quadro plurianual poder ser definido, com um valor que fica ali, digamos, assegurado, para, eventualmente, para a necessidade de, eventualmente, poder haver alterações subsequentes no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, que acobertem, digamos assim, as iniciativas parlamentares, mas isso é uma discussão que tem que ser feita. Portanto, é uma questão que deixo aqui. Outra opção é voltarmos ao modelo antigo, que é o quadro plurianual, não ser integrado na lei das grandes opções do plano e, portanto, fica, digamos assim, perde uma certa força jurídica. Essa é uma opção que também... Ou uma ou outra, porque se nós estamos a dar força jurídica ao quadro, enxertando numa lei que precede a lei do Orçamento do Estado, isto, no rigor dos termos, deve ser mantido e levado às últimas consequências. Senão, que se faça uma alteração e, portanto, voltamos ao modelo da lei de 2001. Não é? É isso que posso dizer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumpre-me agradecer a todos os esclarecimentos prestados e antecipadamente também a disponibilização da exposição inicial, que será seguramente muito útil às senhoras e senhores deputados. E em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer a presença da Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, os senhores professores Miguel Santoban e professor Carlos Marinheiro, também do Conselho de Finanças Públicas, e às senhoras e senhores deputados, agradecendo a presença, desejar um ótimo fim de semana. A reunião está encerrada. Muito obrigado.